Legal. Agora que a gente já aprendeu o que é o cluster do Kubernetes, como ele funciona e qual que é a arquitetura que ele está seguindo, vamos seguir criando um cluster Kubernetes na mão. Vamos fazer de forma prática a criação do nosso cluster lá na Azure através do portal da Azure, tá? Lembrando que para esse vídeo você vai precisar ter uma conta da Azure, então se você ainda não criou uma conta da Azure, pausa ele aqui e aí que a gente continua na próxima, assim que você criar, você pode continuar o vídeo e a gente continua a criação do cluster, legal? Então vamos comigo, vamos chegar lá e criar o nosso cluster, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa acessar o portal da Azure, né? Então é portal.azure.com, o link está aqui na descrição, junto também com um link para você criar a conta na Azure. E aí a gente cria um cluster Kubernetes da mesma forma como a gente criou os outros, tá? Então a gente pode vir aqui e escrever Kubernetes Services, por exemplo, e aí usar um add Kubernetes Cluster, tá? Eu já tenho 2 clusters criados, eu não vou usar esses daqui, vou usar um cluster novo que a gente vai fazer por cá. E aí eu vou usar o mesmo serviço, né? o mesmo Resource Group que foi o Maratona KS que a gente criou lá atrás para poder hospedar o nosso container Registry, tá? Bom, lembrando que esses nomes que eu estou colocando aqui podem ser nomes que vocês dão, tá? Porque alguns desses nomes são únicos, então vocês não vão conseguir criar um nome diferenciado, então vocês não vão poder criar o mesmo nome que eu criei, então vocês vão precisar criar um nome diferente, tá? Então vocês podem usar qualquer nome que vocês estiverem acostumados, não tem nenhum problema nenhum, tá? No nome do cluster eu vou colocar Maratona-AKS, então ele permite aqui, eu vou deixar a região como East West, tá? Lembrando que você pode selecionar outras regiões, cada região tem a sua diferença de preço, tá? E tem a sua diferença de máquinas, tem máquinas que estão disponíveis em uma região, não estão disponíveis em outra. Vou deixar na East West porque é a que mais tem disponibilidade. Você também pode alternar versões do Kubernetes, tá? Então, cada versão tem as suas mudanças, as suas features e as suas alterações. Então, tome bastante cuidado. 90% das vezes você não vai precisar alterar isso daqui, melhor deixar no default mesmo. Vou deixar a versão default 1.16.13 e aqui é onde a gente seleciona o tamanho das máquinas que vão ser os nossos nós. Lembrando que o Kubernetes ele usa vários nós para se comportar como uma máquina grande. Então, não faz muito sentido você ter uma máquina, vários nós muito, muito grandes. Você tem que ter máquinas um pouco menores para que elas tenham uma granularidade maior e você possa balancear os seus recursos computacionais, tá? Então você pode ver que eu estou usando uma DS2V2, tá? Que é uma máquina que tem 7 GB de RAM, eu acho isso muito, então o que eu vou fazer? Eu vou trocar para uma B2S, tá? A B2S é uma máquina um pouco menor, que tem 4 GB de RAM e 2 CPUs, tá? Então você pode ver aqui até o preço, tudo certinho o que está acontecendo aqui, seleciona a máquina e aqui a gente seleciona a quantidade de nós que a gente vai ter. No início a gente vai poder criar até 100 nós, obviamente a gente tem uma limitação de CPU por conta da sua subscription, tá? Então isso vai variar de subscription para subscription, mas a gente vai criar um cluster com um único nó, tá? Só para a gente poder entender como isso funciona, legal? Então a gente vai criar um cluster com um único nó, e aí a gente vai ter aqui o nosso agent pool, tá? E o node pool. O node pool, as node pools, né? Elas são como se fossem lugares para você selecionar quais são os tipos de nós que você quer. Vamos supor o seguinte: você tem uma aplicação e essa aplicação ela usa um tipo de máquina que é para você utilizar machine learning. Então você usa muito a GPU, tá? Você precisa de uma máquina que tem uma GPU. A Azure tem uma máquina com GPU e essa máquina ela vai estar disponível para você. Mas ao mesmo tempo que você precisa de uma máquina com GPU, você também precisa de uma máquina que tenha CPU, que você possa rodar suas aplicações normalmente. Então, a ideia é que você possa separar essas máquinas em diversos pools. Você pode ter vários tipos de nós juntos no mesmo cluster. Então, quando você quiser uma aplicação rodando numa máquina que tenha CPU, você coloca ela no node pool de CPU. Quando você quiser uma máquina que roda junto com uma GPU, você coloca ela numa máquina, num node pool de GPUs, entendeu? Então, as GPUs são como se fossem escolhas que você pode ter para todos os seus nós dentro do seu cluster, tudo bem? Vamos voltar para o nosso criação. Aqui a gente não vai mudar nada, tá? A gente vai deixar sempre do jeito que está. E aí a gente vai passar para autenticação, também não vamos mudar nada na parte de autenticação, vamos deixar do jeito que está. Em networking, a gente vai deixar a mesma configuração aqui na parte inicial,
Não vou, eu vou tirar aqui, né, só do nome do DNS, o traço DNS dele, né, então o DNS vai ser o nosso nome do cluster, né, o domínio do cluster, quando a gente for criar e acessar ele externamente, e aí eu vou ativar o HTTP Application Routing, tá? Esse HTTP Application Routing, ele é essencial para a gente colocar uma aplicação no ar, sem ter muito problema, tá? Então, eu vou deixar ele ativo, tá? E aí daqui a gente não faz mais nada, e aí a gente só dá next até o Review plus Create, tá? Quando a gente vir aqui clicar em Review plus Create, esse serviço ele demora alguns minutos às vezes para ser criado, então ele precisa subir todos os serviços de rede, criar todas as dependências, tá? Então assim que ele me configurar aqui e falar que está tudo bem, que eu posso criar o meu serviço, ele vai analisar todas as minhas dependências e vai analisar tudo que eu estou fazendo, e aí ele vai permitir que eu crie. Então você pode ver que tem um Validation Path, e aí eu vou dar um Create, tá? E assim que eu der o Create, esse serviço vai iniciar um deploy, e aí vai demorar uns minutinhos, e aí a gente volta para cá, né? Assim que esse serviço for terminado, tudo bem? Então, encontro vocês daqui a pouco. Bom, agora que acabou a nossa criação, né, vocês vão ver que o deployment está concluído, a gente pode ir até o recurso aqui, né? Então vocês vão ver que ele já está criado, tá? Não tem nada desse tipo aqui, não precisa fazer nenhuma outra mudança, tá? Então você pode ver que a gente tem todos os nossos recursos aqui, então alguns recursos de preview, né? Isso aqui pode ou não pode estar ativo no seu portal agora, dependendo do que você tem ativado aí, tá? Mas a gente tem aqui as nossas máquinas, né? Então a gente pode escalar essas máquinas, aumentar a quantidade de nós que a gente tem, legal? Você pode mudar aqui os seus networkings, né? O serviço de networking, você pode colocar o deployment center, políticas e tudo mais. E aqui é onde a gente gerencia todo o nosso cluster, tá? Então não tem nada criado ainda aqui no nosso cluster, está completamente vazio. E a gente vai precisar conectar ele na nossa máquina, né? No nosso Azure, tá? No nosso CLI. Então, se você ainda não baixou, né, não tem instalado aí o kubectl, eu vou deixar aqui um link. Ou a gente vai usar, né, no que a gente está usando aqui agora, a gente vai usar o Azure Cloud Shell. O Azure Cloud Shell ele já vem com o Kubernetes, o kubectl instalado, tá? Então você não precisa, de fato, utilizar a instalação, criar uma nova instalação do kubectl, se você for usar o Cloud Shell. Se não, você pode instalar o kubectl com o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, e aí você simplesmente pausa o vídeo aqui, instala o kubectl na sua máquina, e aí, juntamente com o Azure CLI, tá? Também vou deixar o link aqui na descrição para você fazer a instalação, porque se você for utilizar o seu próprio terminal, você vai precisar da linha de comando da Azure logada na sua máquina para que você possa conectar com os dois, tudo bem? Legal. Bom, como a gente vai usar aqui no nosso serviço hoje, a gente vai usar o Cloud Shell, então você vem aqui em cima, né, clica nesse botãozinho, que é o Cloud Shell, e aí a gente vai ver aqui, né, uma telinha se abrindo, um terminal se abrindo, tá? Então você vai ver que esse terminal, a gente já viu ele antes, ele já vem com alguns serviços instalados. Por exemplo, a gente tem o Azure instalado aqui, né, que é o serviço o CLI da Azure, né? Então você tem toda a telemetria e tudo mais. E ele também vem com os kubectl instalado, tá? Então ele tem aqui todas as instalações do kubectl, a gente já tem a Azure e tal, ele já vem também com o Docker instalado e tudo mais. Então o que a gente vai fazer a gente vai puxar as credenciais do nosso... Você pode ver que o nosso kubectl, né, ele não está conectado a nada. Então se você vir aqui e mostrar as configurações, entendeu? Ele não tem nada. Então, eu não tenho nenhum contexto do Kubernetes instalado aqui, né? Então, eu dou um kubectl config, né, para entrar na parte de configurações do kubectl, e aí eu dou um get context, né? Cada contexto é um cluster que está instalado que ele está lendo desse arquivo kubectl, tá? Como eu não tenho nenhum cluster ainda instalado, eu não consigo acessar nenhum, tá? Então, eu não tenho nada conectado aqui. Então, para isso, a gente vai fazer um AZ AKS get credentials, traço N, aí a gente vai dar o nome do nosso cluster, né? Então, Maratona AKS, traço G, Maratona AKS também, tá? E aí a gente vai esperar um pouco. Então, ele já pegou as configurações do meu contexto. Você pode ver que ele criou um arquivo kubeconfig, tá? Então, agora, quando eu vim aqui escrever kubectl config get contexts, você vai ver que ele vai ter aqui um cluster conectado, tá? E para você saber se isso conectou, se o kubectl seu está funcionando de fato,
é só você dar um kubectl get nodes, tá? Isso vai listar para você os nós que você tem disponível na sua máquina, tá? Então você pode listar eles, assim como você pode também ver quais são os nós que estão utilizando mais CPU e mais memória, tá? Quais são as memórias totais, com quanto ele está usando de memória, de CPU e etc. Tá? Então, isso é o que a gente precisa para criar um cluster do Kubernetes. Tá? Não precisa de mais nada para criar um cluster do AKS, demorou alguns minutos para a gente criar um cluster inteiro, alguns segundos. Então, é super simples instalar, é super simples configurar e ele já vem conectado na Azure por padrão. Tá? Então a gente não precisa fazer absolutamente nada novo, a gente só precisa fazer a instalação, né, juntar os dois, o kubectl com o nosso registro da Azure, usando o próprio ZCLI, né, a linha de comando da Azure. Se você usou, você pode fazer todos esses comandos que eu fiz no Cloud Shell, você pode fazer no seu terminal, você só precisa da linha de comando da Azure e do kubectl instalado, os comandos são os mesmos, tá? E aí é só você utilizar o kubectl da mesma forma. Tudo que eu for fazer aqui no Cloud Shell, você pode fazer também no seu terminal. Recomendo que você use o Cloud Shell porque você já está dentro do terminal da Azure, você não precisa se logar em nada, ele já vem logado na sua própria subscription. Então, você já tem também algumas ferramentas instaladas por padrão, já vem de fábrica, tudo bem? Tá. Agora, a gente vai entender um pouco mais o que a gente pode criar dentro do Kubernetes, como que funcionam os chamados workloads. O que são workloads? E como que a gente faz para criar esses workloads. Eu vou explicar um pouquinho também nos próximos vídeos sobre as aplicações de exemplo que a gente vai subir aqui para que a gente possa testar e aprender um pouco mais sobre Kubernetes, tá legal? Então vejo vocês no próximo vídeo.